Olá, que bom que você está aqui com a gente no Júris 360 Lab. É um prazer participar. Hoje a gente vai fundo nas decisões mais recentes do STJ, começando pelo informativo 831, de 29 de outubro de 2024. Isso aí. E olha, acompanhar o STJ é fundamental para quem trabalha ou estuda direito, né? As decisões impactam muito. Com certeza. E para este primeiro bloco, a gente separou 4 julgados que achamos bem relevantes. Pronta para começar? Prontíssima. Selecionamos casos de áreas diferentes para dar uma boa visão geral. Legal. Então vamos lá. Primeiro, o tema 1098, julgado como repetitivo pela terceira sessão. Direito penal, processual penal na veia. Aham. O assunto é o famoso Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, lá do artigo 28A do CPP. E a grande pergunta era, bem direta. Esse acordo pode ser aplicado em processos que já estavam rolando quando o pacote anticrime entrou em vigor? Exatamente. E essa era uma questão, assim, super debatida. O interessante aqui foi a mudança de posição do STJ, sabe? Alinhando com o que o Supremo já tinha sinalizado. Ah, teve mudança? Teve. O ponto central é que o ANPP tem uma natureza que eles chamam de híbrida. Ou seja, ele é uma norma de processo, claro, mas também tem um pé no direito material. Material porque extingue a punibilidade, né? Isso. Perfeito. E por ter essa característica de direito material e ser benéfico para o réu, entra em jogo aquele princípio constitucional, né? Da retroatividade da lei penal mais favorável. O do artigo 5º, esse mesmo. Então, a tese que o STJ firmou agora diz basicamente o seguinte. Primeiro, o NNPT tem essa natureza mista, processual e material. Ok. Segundo, por ser material e benéfico, ele retroage sim. Pode ser aplicado a processos que já estavam em andamento quando a lei entrou em vigor, mesmo que não tenha tido confissão antes, desde que, claro, não tenha ainda uma condenação definitiva, com trânsito em julgado. Nossa, isso muda o jogo para muita gente, imagino. E os outros pontos da tese? O terceiro ponto é que o Ministério Público tem o dever de olhar para esses processos em andamento e verificar se cabe o NNP. E o quarto ponto, ele reafirma que para casos novos a regra é oferecer o acordo antes da denúncia ser recebida, mas admite que seja proposto depois, se ainda for cabível. Entendi. É realmente um impacto bem grande na dinâmica dos processos penais. Bom, saindo do penal agora, vamos para direito administrativo. Vamos lá. Temos um agravo interno que veio lá do Rio, primeira turma. O tema é aquela história de acumular pensão especial de ex-combatente com pensão por morte do INSS. Pode ou não pode? Olha, nesse caso, o STJ manteve a linha que já seguia. A situação era de uma filha que recebia pensão pela morte do marido e queria também a pensão especial por causa do pai, que foi ex-combatente. Certo. Só que o falecimento do pai foi antes da Constituição de 88. Aí, a lei que vale é a Lei 4.242 de 1963, e essa lei, lá no artigo 30, era bem clara. Ela colocava uns requisitos, tipo a pessoa não poder se sustentar e não receber outra grana do governo. E esses requisitos valiam para a filha também. Sim, valiam tanto para o ex-combatente quanto para os dependentes. Como ela já tinha a pensão do marido, não podia acumular com a pensão especial do pai. Então, foi negado. Entendido. Continua a mesma regra para esses casos mais antigos. E ainda em administrativo, mas agora militar, tem outro caso da primeira turma. Isso, um agravo interno no RARSP do Pará. A situação aqui é de um militar temporário, que não era estável, e ficou incapaz só para o serviço militar por causa de um acidente em serviço. Detalhe, o acidente foi antes daquela lei de 2019 que mudou o Estatuto dos Militares. Pois é, e esse detalhe da data do acidente é crucial, porque a gente tem que olhar a lei que estava valendo na época do fato, né? O Estatuto dos Militares, a Lei 6.880, antes dessa alteração de 2019. Sim. Exigia, para a reforma por acidente em serviço, apenas a incapacidade definitiva para o serviço ativo nas Forças Armadas. Não precisava ser uma invalidez total para qualquer trabalho, como a lei passou a exigir depois, ou como é para outras situações, sabe? Então mesmo que ele pudesse trabalhar em outra coisa,
Se para o serviço militar ele ficou incapaz definitivamente por causa do acidente em serviço? Exatamente. Como o acidente foi em 2011, antes da mudança na lei, e a incapacidade dele, mesmo que só para atividade militar, foi definitiva e decorreu do serviço, ele tinha sim o direito à reforma com base na lei da época. Faz todo sentido. Aplicar a lei do tempo do fato. Bom, para fechar esse nosso bloco, um último julgado agora da segunda turma. Vamos a ele. Direito administrativo e constitucional entrando em cena. É um caso sobre concurso para professor universitário. A briga era sobre a escolha da banca examinadora. Um tema sempre delicado, né? Muito delicado, porque mexe diretamente com a autonomia universitária, que está lá na Constituição, no artigo 207, e também na LDB. E o que o STJ fez foi reafirmar um limite bem claro para a atuação do judiciário. E qual seria esse limite? O judiciário pode e deve controlar a legalidade do concurso, ver se as regras do edital foram cumpridas, se não teve nenhuma ilegalidade flagrante, mas ele não pode se meter no mérito da escolha dos membros da banca. Tipo, dizer se o professor X era melhor que o Y para estar na banca. Isso, ou qual linha de pesquisa deveria ter mais peso, essas coisas. Isso seria invadir a autonomia didático-científica e administrativa da universidade. A decisão de quem compõe a banca é uma escolha interna da própria universidade, do órgão que tem essa competência, como a congregação lá no caso da USP que foi citado. Entendi. Então o controle é de legalidade, não de mérito da escolha da banca. Bom, acho que deu para cobrir bem esses 4 pontos, né? Sim, deu sim. E-nos essa virada importante sobre a retroatividade do NPP, a regra de não acumular pensão de ex-combatente com outra previdenciária na lei antiga, a questão da reforma do militar temporário pela lei da época do acidente e os limites do judiciário na escolha da banca de concurso universitário. Exato. São decisões que mostram bem como o STJ navega entre aplicar leis novas a situações passadas, como no NPP, e, ao mesmo tempo, preservar regras antigas ou delimitar bem as competências, como nos outros casos. Fica até uma reflexão, né? Como o direito tenta equilibrar a segurança jurídica com a evolução das normas e a autonomia das instituições. Excelente reflexão para a gente fechar este primeiro segmento. Muito obrigado pela análise detalhada. Eu que agradeço. E a gente se vê então no próximo bloco para continuar desvendando esse informativo 831 do STJ. Até lá! Olá! Vamos lá para mais um bloco então, dando sequência na nossa análise do informativo 831 do STJ. Separamos aqui mais 4 julgados bem importantes que eu acho que vale a pena a gente olhar com calma. Começando por um que acho que merece uma atenção especial, né? O ASP 1688160, lá do Rio Grande do Sul, segunda turma. Isso, esse mesmo. É direito tributário, na veia. A discussão é sobre ICMS, né? Em cima daquela subvenção da Conta de Desenvolvimento Energético, a tal CDE, para cooperativas de energia. Exato. O ponto-chave aqui, sim, é o seguinte. A Receita, a administração tributária, tinha uma prática constante de não cobrar o ICMS sobre essa parte da subvenção. Ok. Aí a pergunta é, pode mudar de ideia e cobrar para trás? Cobrar o que não cobrou antes? E a resposta do STJ foi não, não pode. Se mudou a orientação, a cobrança só vale daqui para frente, para os fatos geradores que acontecerem depois dessa mudança. E qual o fundamento principal para isso? É o princípio da irretroatividade, que está lá no artigo 146 do CTN, o Código Tributário Nacional. Ele é bem claro quanto a isso. Certo. E você mencionou que esse caso merecia um aprofundamento. Por quê? O que tem de mais nele? É que a decisão faz uma conexão muito interessante, sabe, entre 2 artigos do CTN. O 100, inciso 3... que fala das práticas reiteradas da administração como normas complementares, né? Isso, exatamente. E o 146, que a gente acabou de falar, que proíbe aplicar para trás uma mudança de critério jurídico no lançamento do tributo. Entendi. O pulo do gato, assim, é que mesmo o parágrafo único do artigo 100, falando que seguir a prática anterior livraria só de multijuros? Ah, tem esse detalhe. Tem, mas o STJ foi além. Ele entendeu que cobrar o próprio tributo do período em que a prática era não cobrar seria uma aplicação retroativa vedada pelo 146. Ou seja, a prática antiga ganhou força de norma mesmo,
para todos os efeitos. Exatamente, como se fosse uma norma. E norma não pode retroagir para prejudicar o contribuinte, né? Protege a confiança, a segurança jurídica. Foi bem importante essa leitura. Muito claro, proteção da confiança é fundamental mesmo. Bom, saindo do tributário, vamos para o direito civil. RESP 2151-735, de São Paulo, terceira turma. O assunto aqui é bem do nosso dia a dia, né? Chargeback. Aquelas cláusulas em contrato de cartão de crédito. Isso, famoso chargeback, quando o dono do cartão vai lá e contesta uma compra, né? Não reconhece ou diz que quer ver algum problema. E aí, qual era a briga? A discussão era se a cláusula do contrato que permite a credenciadora, tipo a empresa da maquininha, Sei. se ela pode reter o valor da venda do lojista só porque o cliente contestou e essa contestação foi aceita ali no sistema de pagamento pela bandeira, pelo banco, enfim. Se essa cláusula é abusiva ou não. Nossa, imagina o problema para o lojista. E aí o STJ achou abusiva. Achou sim. A terceira turma considerou abusiva. E o argumento foi bem legal, olha só. Conta aí. Eles disseram que, ok, esses arranjos de pagamento têm regras próprias, muitas vezes baseadas lá fora, meio complexas, às vezes nem tão transparentes, É verdade. mas isso não tira a aplicação dos direitos fundamentais. Tipo contraditório, ampla defesa, eles valem também nas relações privadas. É a tal eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ah, eficácia horizontal, aplicando direitos constitucionais entre particulares. Isso. O lojista não pode simplesmente ter o dinheiro bloqueado sem ter a chance de se defender de verdade nesse processo de contestação. Não pode ser algo automático só baseado na palavra do cliente e na decisão interna lá do sistema. Faz todo sentido. Garantias básicas, né? Mudando de novo, mas ainda na terceira turma, e também de São Paulo, RSP 2.167.934. Agora é direito do consumidor e saúde. Plano de saúde tem que pagar exame feito fora do Brasil? Olha, a decisão foi bem direta, não. A operadora não é obrigada a cobrir procedimento no exterior, a não ser, claro, que o contrato diga que sim, que tem cobertura internacional. Mesmo que não exista um tratamento igual ou parecido aqui no Brasil? Mesmo assim. A lei dos planos, a 9656, lá no artigo 10, ela limita. Diz que a cobertura obrigatória do plano básico, o chamado plano referência, é para tratamento feito exclusivamente no Brasil. Entendi. A lei já restringe geograficamente. Exato. E as normas da ANS, Agência Reguladora, tipo a Resolução Normativa 566 de 2022, também seguem essa linha. Então, negar a cobertura para um exame no exterior, nesse cenário, não foi considerado abusivo. É um ponto importante para quem contrata plano, né? Checar essa cobertura internacional. Com certeza, é essencial olhar o contrato com atenção para isso. Beleza, para a gente fechar este bloco, um agravo interno no ARESP 2408-594. Também de São Paulo, quarta turma, voltamos para o cível e processual cível, mas agora em condomínio. Isso. A pergunta era simples, mas que gera muita dúvida. Um morador, um condômino, sozinho, pode entrar com ação na justiça para exigir que o síndico preste contas? Clássico de reunião de condomínio essa. E pode ou não pode? A resposta do STJ foi: não. 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 O STJ reafirmou o entendimento de que o síndico tem o dever de prestar contas, sim, mas é perante a Assembleia de Condôminos. A Assembleia é que representa todo mundo, a coletividade. Ah, entendi. A responsabilidade é perante o órgão coletivo. Exato. Está lá na Lei 4.591, a Lei Antiga de Condomínios, e no Código Civil também, no artigo 1348. O morador, individualmente, ele tem direito de ver os documentos, pedir informações, fiscalizar. Certo. Mas a ação judicial específica, chamada ação de exigir contas, quem tem legitimidade para entrar é a Assembleia. Ou se a Assembleia aprovar contas que alguém acha erradas, aí o caminho seria tentar anular essa aprovação e não pedir a prestação de contas individualmente na Justiça. Ficou bem claro. A ação é da coletividade, não do indivíduo isolado para esse fim específico. Isso mesmo. Perfeito. Com isso, a gente encerra mais essa rodada de análises aqui do Informativo 831. Fica aquela reflexão, né? Como essas práticas, sejam da administração pública ou de sistemas privados, interagem com as leis e com nossos direitos básicos. Interessante ver como o STJ navega nisso. Nos vemos no próximo bloco para continuar essa conversa. Curtiu?
Deixa aquele like, se inscreve aí no canal para não perder nada. Até lá! Olá, chegamos então à nossa análise final dos julgados que a gente separou do informativo 831 do STJ. Isso mesmo. Hoje vamos examinar os 4 últimos casos, né? Passando por processo civil, execução penal, processo penal comum e também o militar. Exato. O objetivo aqui é extrair mesmo o essencial dessas decisões mais recentes das turmas do STJ, né? Focando nos pontos-chave e, claro, no impacto prático disso tudo. Perfeito. Vamos começar então com a 4ª turma. É o agente no RESP 1685487 lá do DF. O tema é fixação de honorários advocatícios, mais especificamente em ações de danos morais por publicação jornalística, que é sempre um campo meio delicado, né? Delicado. Olha só, o ponto central aqui, o destaque desse julgado, é que os honorários, nesse caso, podem ser fixados por equidade. Equidade. Isso, com base naquele juízo mais de razoabilidade do juiz para o caso concreto, sabe? É o que permite o artigo 85, parágrafo 8º do CPC de 2015. E por que isso? Porque o direito de imagem, que geralmente está no centro dessas ações, é considerado de valor inestimável. Certo. Então, é uma exceção à regra geral lá do parágrafo 2º do mesmo artigo, que manda seguir aquela ordem, né? Primeiro o valor da condenação, depois o proveito econômico, ou, por último, o valor da causa. Exatamente. A equidade entra aí como essa exceção. Quando esses critérios não se encaixam muito bem. Perfeito. O parágrafo 8º é justamente para essas situações, quando o valor da causa é muito baixo, irrisório, ou quando o bem jurídico protegido é inestimável. E aí é bom lembrar da súmula 326 do STJ. Ah, sim. Ela diz que o valor que a pessoa pede na inicial por dano moral é só uma referência, uma estimativa. Como a ofensa atinge direitos da personalidade, tipo imagem, honra, privacidade, que estão lá nos artigos 11 a 21 do Código Civil e que não tem um preço definido, né? Aí o pedido se torna inestimável. Entendi. E isso abre a porta para o juiz usar a equidade para fixar os honorários do advogado. Faz todo sentido. Bom, saindo um pouco dessa questão de valoração e entrando mais na área de acordos. Vamos para a 5ª turma. Vamos lá? Temos o agravo regimental no habeas corpus, o AGR, no HC 846.476 do Rio de Janeiro. O assunto aqui é acordo de colaboração premiada e a fase de execução penal. Certo. Nesse caso, o destaque é bem direto. Olha só. O juiz da execução penal não pode impor condições novas ao colaborador. Novas? Como assim? Condições que não estavam lá, previstas e homologadas no acordo de colaboração original, sabe? É fundamental entender a natureza desse acordo. A pena que está ali não é bem uma sanção penal no sentido tradicional, imposta pelo Estado. É mais parte de um pacto. Ah, um negócio jurídico processual, né? Exatamente, é um negócio jurídico. Então quer dizer que se o colaborador descumprir alguma coisa que foi combinada, o juiz da execução não pode simplesmente ir lá e ajustar a pena ou aplicar regras da LEP, da Lei de Execução Penal, que não estavam no acordo? Correto, não pode. O descumprimento ele pode até levar à rescisão do acordo, né? E aí o Ministério Público pode oferecer a denúncia pelos crimes que foram confessados. Mas o juiz da execução ele não pode modificar os termos ou criar obrigações novas. Entendi. Inclusive, a própria Corte Especial do STJ, num precedente ou HRG na PET 12.673, já deixou claro que a restrição de liberdade que pode existir num acordo desses não é a mesma coisa que a prisão-pena da execução penal comum. Interessante essa distinção. Sim. O cumprimento tem que ser exatamente como foi negociado e validado pelo juiz lá atrás. Isso reforça muito a ideia da colaboração como um contrato mesmo, né? É isso. Acaba limitando um pouco a atuação do juiz depois que o acordo está fechado. Talvez traga mais segurança para quem decide colaborar, não? Exatamente essa leitura. É para proteger a confiança no Instituto e a força daquilo que foi acordado entre as partes e o Estado. Mudando de assunto agora, mas ainda em processo penal, a 6ª turma trouxe o HRG no HC 424.784, de São Paulo. A discussão aqui é sobre o non bis in idem. A proibição de dupla persecução. Isso.
A proibição de processar alguém 2 vezes pelo mesmo fato, especificamente em casos de tráfico de drogas. Certo. O destaque aqui afirma o seguinte: mesmo que existam diligências policiais comuns entre investigações diferentes, por exemplo, a mesma equipe policial atuando nos 2 casos, se os fatos criminosos que estão sendo apurados em cada ação penal forem diferentes, aí não há litispendência nem violação ao ne bis in idem. Litispendência. Aquela situação onde se repete uma ação que já está ocorrendo, né? Exato. E para ter litispendência, você precisa daquela famosa tríplice identidade. Mesmas partes, mesma causa de pedir os fatos concretos e o mesmo pedido. Precisamente. Então, se os fatos que deram origem a cada processo são distintos, sei lá, imagina apreensões de droga em locais diferentes, datas diferentes, circunstâncias diferentes, mesmo que investigadas na mesma operação. As persecuções penais são consideradas autônomas, podem seguir separadas, sem que uma seja repetição da outra. Entendi a lógica, embora, assim, na prática, imagino que deva ser um desafio delimitar quando os fatos são realmente distintos, né? Especialmente se a investigação tem alguma conexão. Parece uma linha tênue. Sem dúvida. A análise do caso concreto aí é essencial, não tem jeito. E para a gente fechar essa nossa análise do informativo 831, mais um julgado da 6ª turma, o ARG no HC 916-829 de Minas Gerais, sobre direito processual penal militar. Isso. A questão aqui é sobre aplicar ou não a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 95, na Justiça Militar. E aí? Aplica ou não? O destaque é bem categórico. Não aplica. Os institutos despenalizadores da Lei 9.099, como a transação penal e, principalmente, a suspensão condicional do processo, lá do artigo 89, não são aplicáveis na Justiça Militar. Isso para crimes cometidos depois que entrou em vigor a Lei 9.839, de 1999. E qual é a justificativa para essa exclusão? Existe uma razão específica? Existe. A própria Lei 9.099, no artigo 90A, que foi inserido justamente por essa lei de 99, veda expressamente a aplicação dela na Justiça Militar. Ah, então a própria lei já veda. Exatamente. O STJ confirma que essa vedação vale tanto para a Justiça Militar da União quanto para a dos Estados. E o STF, o Supremo, já disse que essa diferença de tratamento é válida sim. Justifica-se pela base da organização militar, né? Os princípios da hierarquia e da disciplina. Interessante. Como um regime jurídico especial, como militar, acaba justificando afastar regras processuais que, no processo penal comum, são vistas como avanços, né? Mostra a complexidade do nosso sistema jurídico. Exato. Mostra bem como princípios específicos de certos ramos do direito podem modular a aplicação de normas que, a princípio, seriam gerais. Bem, com isso, então, fechamos nossa análise dos julgados selecionados do informativo 831 do STJ. Foi uma jornada interessante, hein? Passamos por honorários em causas de imagem, os limites na execução de colaborações premiadas, a questão delicada do bis in idem no tráfico e, por fim, as peculiaridades da justiça militar. Foi sim. Uma ótima amostra da variedade de temas, né? E reforça a importância de acompanhar de perto a evolução da jurisprudência para entender como as leis são de fato interpretadas e aplicadas no dia a dia do foro. Fica até uma reflexão, né? Essa busca por soluções bem específicas para cada situação, a equidade nos honorários, a natureza quase contratual da colaboração, as regras próprias da justiça militar, como isso se equilibra com a necessidade que a gente tem de regras claras, de previsibilidade no sistema de justiça como um todo, algo para a gente pensar. Uma boa provocação final. E para quem nos ouve e não quer perder as próximas análises, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Isso aí. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.